A paz, a graça de nosso Senhor Jesus, Salvador, seja com cada um de nós essa noite. Estar juntos aqui agora, né? Na presença do Senhor, dos irmãos, poder louvar e agradecer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí é pela honra da glória do povo. Vamos estar abrindo aí primeiro em Efésios 1, 18. Efésios 1, 18. Só na minha versão, quem quiser pode estar acompanhando também no telão. Está mais fácil. Amém? Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que o Senhor possa abençoar nossa vida nessa noite. Possamos estar juntos, louvando e agradecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é o nosso desejo, Pai. Louvado seja o santo nome nessa noite, Pai. Vem estar conosco, Pai, Deus nos abençoando, nos fortalecendo, nos guiando, Deus, nos ensinando com a tua palavra, Pai. Receba o nosso louvor, nossa adoração, Pai. Vem estar abençoando cada irmão, Pai, nessa noite. Aqueles que estão, aqueles que também não estão, se alguém está fazendo cura, Senhor Deus, aqueles que estão, Pai, Deus, cativos, estão, Pai, Deus, precisando, Pai, Deus, de uma libertação, de uma transformação. Vem estar abençoando, Deus, para que todo aquele que receber essa palavra, Pai, através, Pai, das lives, possa também, Pai, receber, Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida delas, Senhor. Possam ser transformadas também, Senhor. Em nome santo de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém, igreja? Você pode ficar de pé, quem não está de pé. Sei que domingo deve ter sido cansativo, muita roupa lavando, mas só 20 minutos para nós adorarmos ao Senhor. Eu quero convidar você que também está aí na sua casa. Você também pode ficar de pé na sua casa. Se você não pôde vir, se você está viajando, se você é carreteiro, como meu cunhado, então, meu cunhado ele parece que aquela imagem de Jesus novo. Então, viajando lá para os estradas, aí nós começamos a cantar o louvor lá na casa, lá, aí ele sabia cantar, aí eu sou professor, nunca vi Jesus saber cantar louvor. Eu também, se você estiver de carreta, meu filho, para aí e fica de pé. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas incontáveis bênçãos, ó Deus, que você tem derramado sobre a tua igreja, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, tu és maravilhoso, meu Deus. Toma o teu lugar de honra, Pai, neste lugar, ó Pai. Oh, Deus, muito obrigado por cada vida, Senhor, presente aqui, pelos irmãos que estão assistindo o culto, Deus. Pai, muito obrigado. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Vamos declarar essa glória, Senhor, que está hoje e sempre aqui. Amém?
Você está firmado na rocha. E essa rocha é o próprio Jesus. Fala assim comigo, a minha casa, a minha vida está firmado na rocha que é Jesus. Amém? Glória a Deus.
Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar.
Quando você não está no Espírito, dá aquela guerra, Espírito versus carne. Quando você ainda não está no Espírito, o inimigo começa a te usar e você nem percebe, você começa a ver coisas onde não tem, você planta. Então você precisa provar, você precisa colocar sua fé no Senhor e falar assim: é maior o que está em mim do que o que está no mundo. Você pode dizer isso? Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Amém?
tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus não vai quitar com alegria, amém? Gostamos nessa noite de devolver aquilo que pertence ao Senhor, né? Que a obra do Senhor precisa dos nossos recursos para continuar funcionando, que possamos fazer isso com alegria, amém? Oremos, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor cuide de cada um que aqui está, ó Deus, cada família representada nessa noite, Pai. Que o Senhor alcance as famílias, ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, guardar, livrar e proteger, ó Deus, cada um, meu Pai, que aqui está, cada família representada nessa noite. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, abastecer a dispensa de cada um, meu Pai. Que o Senhor abençoe os seus filhos, ó Deus. O Senhor venha abrir a porta, meu Deus, aquela que está fechada, onde não existe porta, o Senhor venha criar, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, venha cuidar dos seus filhos, ó Pai. Aqueles, meu Pai, que são fiéis ao Senhor, meu Pai. Eu peço ao Senhor, que o Senhor venha abrir oportunidade de emprego para aqueles que não têm, meu Pai. E eu peço ao Senhor, que o Senhor abençoe o trabalho, meu Pai. A mão de cada um aqui, meu Pai. Que o Senhor venha prosperar, meu Pai. Cada vida, cada trabalho das mãos das pessoas que estão aqui, ó Pai, das que não puderam vir. Que o Senhor abençoe aqueles que estão nos assistindo, aqueles que não puderam vir, ó Pai. Que o Senhor abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar de pé mais uma vez. Com a tua oferta, você pode levantar ela para o céu. Vamos estar também mais uma vez intercedendo pela sua vida, pela sua casa. Senhor querido Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por cada ofertante, Deus. Esse início aqui da tua igreja, oh Deus, como diz a canção, tu provês o fogo, Deus. E nós o sacrifício, Deus. O sacrifício maior, Senhor, o Senhor Jesus fez aqui naquela cruz. Oh Deus, mas nós falamos de sacrifício, é sacrificarmos a carne, a vida todos os dias, Deus. Oh Deus, é não nos submetermos, ó Pai, aos rudimentos, ó Deus, do mundo. É negarmos a nós mesmos, ó Deus, a cada dia seguir ao Senhor Jesus. Ó Pai, a cada dia, Senhor, a cruz. Esse é o grande sacrifício, Deus. E nós precisamos combater dia após dia, Deus. Oh Pai, diante do Senhor nessa noite, Deus. Nós colocamos, ó Pai, a amada igreja do Senhor, Deus. Oh Deus, o Senhor venha nos encher, ó Deus, a cada dia, ó Pai. Senhor, Deus, com a tua palavra, Deus. Venha nos encher, ó Deus, com o teu Espírito, ó Deus. Tua palavra diz que encher o Espírito Santo é salmodiar, ó Deus, é estudar, é ler a tua palavra, é orar, ó Deus. Assim estaremos cheios do teu Espírito, ó Pai. Oh Pai, enche, Deus, enche a tua igreja, Deus. Essa oração nós oramos em nome de Jesus. Amém. Provei o fogo, e o sacrifício sou. Provei o Espírito,
Pela vida do pastor Zé Rodrigues, pela sua casa. Você tem uma irmã, um pai ou uma mãe, né? Então vamos orar também, em nome de Jesus. Estenda suas mãos aqui em direção a essa família.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Toma o teu lugar de honra, ó Deus, neste lugar, ó Deus. Abençoa essa família, ó Pai, representada aqui nessa noite, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela presença dessa família, ó Pai. Ó Deus, vem tirar todo o empecilho. Vem tirar, Senhor, todo obstáculo. Vem tirar tudo, Senhor, que não te pertence, que atrapalha, Senhor, da tua obra a crescer, ó Deus. Tira as barreiras, ó Pai. Ó Senhor Jesus, toma o seu lugar de honra, ó Deus, nesses lares aqui, nessa casa, Senhor. Pai, coloca a vida do esposo, da esposa do pastor Zé Rodrigues. Coloca a vida dessa jovem também, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe. Coloca os filhos, ó Deus, dessa irmã, ó Deus. Pai, vem agora, Senhor, de encontro, Senhor, com essas vidas, Senhor. Pai, tira todo o tropeço, ó Pai, tudo que o Senhor vê que não cresce, ó Deus, que diminui, Senhor, que o Senhor venha crescer nesses lares, nessas vidas, ó Pai. Pai, colocamos aqui a rua Gurupi, aquele pedaço, principalmente, ali daquela esquina da Guiricema até Guaraciaba. Oh Deus, extermina todo o mal, tira todo o mal que não te pertence ali, Senhor. Tira, Senhor, todo o crime organizado, tira, Senhor, todo o álcool, Senhor. Tira toda a prostituição, toda a mentira, Senhor. Arrasta dali, Senhor. Tira do bairro o baile, ó Deus. Tira o baile desse Parque São João. Tira o baile do mundo, Senhor. Pai, nós colocamos Contagem nas tuas mãos. Nós colocamos nós, a igreja do Senhor Jesus, que intercede nessa noite, Senhor. Que a tua palavra possa vir, como Pedro mesmo disse. Tu és rocha, que Jesus falou com ele, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que essa igreja, Senhor, prevaleça sempre no Senhor Jesus. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda de pé, aplauda a igreja, o Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. No nome de Jesus. Amém. Antes de chamar as crianças, vou passar para os avisos. Coloca lá, Bruno. Os avisos. Que é bom que nós terminamos a mensagem com a bênção pastoral. Aviso da semana, celeiro do amor. Irmãos, o celeiro está bonito. O celeiro. Mas aqui dentro está feio. Então, traga 1 quilo de alimento não perecível para a gente poder abençoar e ajudar as pessoas, né, que estão precisando de alimento. Amém? Quinta-feira, culto de oração. Irmãos, a quinta-feira está bonita a igreja. Está bonita a presença dos irmãos. Né, irmão Nilce? Irmão Nilce deu testemunho aí. Foi bênção. Para a honra e glória do Senhor. Então, se você tiver um testemunho, traga na quinta. Pode trazer no domingo também. Que tem abertura para testemunho todos os domingos e todas as quintas-feiras. Amém? 8 horas da noite. Em breve, nas quintas-feiras, nós iremos fazer um trabalho de cura interior. Amém? Quantos conhecem alguém aí que precisa ser curado interiormente? Só eu? Tem muita gente aí, hein? Que precisa ser curado. E essa paz, Jesus falou para onde que vem, de onde vem. Deixo-vos a paz que eu vos dou não é a mesma paz que o mundo dá. Então o povo está precisando de cura, mas o único remédio, o único bálsamo é o Senhor Jesus. Amém, irmão Rogério? Ó Senhor Jesus, é Ele mesmo. Irmãos, domingo, 9 horas da manhã, nós temos três classes aqui na escola bíblica. A classe dos adultos, a classe dos jovens e a classe das crianças, né? Os professores aí estão aí ensinando a palavra do Senhor. Nós vamos alimentar, suplemento, né, irmão Rogério? O irmão Rogério fala muito do suplemento. Você já está tomando suplemento para academia já? Agarrado lá, tem que tomar, hein? Pelo menos comer um ovo, hein? Irmãos, à noite, culto de domingo, como de hoje, às 19 horas, para a honra e glória do Senhor, culto para a família. Irmã Maura, chegou a sua vez. Dia 8 de fevereiro, vão dar na quarta-feira, 19h30, culto na casa da irmã Maura. E o preletor é o nosso evangelista Bruno Rafaelo. Então, se você quiser ir no culto, né, nós vamos falar para os irmãos aí, nas quintas-feiras, no domingo, antes dessa data, para a gente ir junto ou chegar lá, porque o culto é diferente, é na casa, no ar livre, ou é na sala, é diferente. Então, convido você a participar desse culto. Nós precisamos, irmãos, nos cercar durante a semana, né? Não é só no domingo ou na quinta. Pronto, acabou. Não, quando surge uma oportunidade como essa, nós temos que agarrar, preencher. Mente vazia, a gente sabe o que é, né? Às vezes a gente não está lendo, não está estudando, aí
começa a pensar coisas que não deve. Então vamos nos concentrar, vamos preencher as lacunas aí nos cultos, para a honra e glória do Senhor. Agora as crianças, Bruno. Cadê as crianças? Vem cá na frente. Senta aí na cadeira do banco. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meninas. Amém. Meninas, fica de pé. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Amém. Meninas, repete comigo assim: eu gostaria de chamar a titia irmã Toninha. Irmã Toninha, vem aqui na frente, perto das crianças. Repete assim comigo: irmã Toninha, a senhora gosta de comer arroz com piqui? Então, tchau para a senhora e para eles, que eu não gosto. Vamos estar orando, vamos estar orando. Ah, tá, fala os nomes aí, fala. Sofia, então meu nome é Leleco. Leleco. Leco. Vamos estar orando? Então vamos orar. Fecha o olho. Fecha o olho. Senhor Jesus, obrigado pela vida das crianças. Senhor Jesus, abençoe essas crianças, que quando voltar à escola, elas possam ser crianças de Jesus. Que o inimigo não vai vir atrapalhar a vida delas. Que elas vão falar assim: Jesus te ama. Essa oração que eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Vai com Deus, vai assistir desenho, Jesus lá embaixo. Tchau. Tchau, meninas. Amém. Deixa eu voltar à minha identidade. Amém, amém. Irmão, vamos estar levando a Deus uma palavra de oração, mas nós vamos fazer um momento único. Vamos ficar de pé. Vou pedir que 2 irmãos estejam orando. Vou pedir a irmã Ronilda que esteja orando. Depois eu vou pedir o irmão Reinaldo, viu, para estar orando. A irmã Ronilda vai orar pela vida das irmãs. Irmão Reinaldo vai orar pela vida dos irmãos, dos homens da igreja. Amém? Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor. Nós vamos falar de algo que nós
devemos deixar. Isso em todos os sentidos, nós devemos deixar para a posteridade, nós devemos deixar para as próximas gerações um legado, ou uma herança, mas eu não digo bens materiais, né? O bem material ele acaba, né? Às vezes, se a gente não souber administrar, ele vai acabando dia após dia. Ah, meu pai deixou uma casa. Se você não souber administrar, você perde essa casa. Ah, meu pai me deixou dinheiro. Aí o dinheiro acaba. Ah, eu tenho terras. Às vezes você perde essas terras. Mas nós queremos dizer sobre algo espiritual, que nós devemos deixar para a geração futura, para as próximas gerações, na qual nos acompanham e nos assistem todos os dias, em todos os momentos. Antes de lermos o texto e antes de entrarmos nessa mensagem, que é 3 passos de um legado, vamos estar mais uma vez orando ao nosso Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Pai, toma o teu lugar de honra, Deus, nessa noite, nessa casa, em nossas vidas, ó Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Deus, nós colocamos, ó Deus, a igreja do Senhor, ó Deus. Nós colocamos, ó Pai, as crianças que estão lá embaixo. Nós colocamos, ó Deus, toda a igreja, Senhor, as famílias representadas aqui e os irmãos que não puderam vir. Pai, nós colocamos também, ó Deus, os irmãos que estão acometidos de uma enfermidade. Nós colocamos aqueles que não puderam vir, como a irmã Marilda, que teve um problema de saúde. Nós colocamos a vida da irmã Inês, ó Deus, que está se recuperando também. Pai, nós sabemos do desejo, do anseio dela de estar conosco aqui, ó Deus. Pai, nós colocamos a vida do irmão Leandro, Senhor. O Senhor venha trabalhar também no seu coração, ó Deus. Nós colocamos a vida dos irmãos, ó Deus, que a gente talvez possam estar querendo vir, mas algo possa estar impedindo, ó Deus. E isso é uma doença espiritual, Senhor. Pai, porque o inimigo está travando, Deus. Pai, outro dia o menino falou comigo, eu tento ir na igreja, mas tem algo que trava, tem algo que me atrapalha, que me segura, quando é uma coisa e é outra. Pai, nós colocamos também a vida desses irmãos, amigos, que falam isso, Senhor, porque realmente a luta é muito grande, ela é travada, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui nessa noite. Nós colocamos também, ó Deus, os irmãos que estão assistindo o culto, os amigos, ó Pai, de longe e de perto, ó Deus. Venha também, Senhor, tirar tudo aquilo que atrapalha da tua obra crescer, do teu reino crescer. Pai, muito obrigado, ó Deus. Toma o teu lugar de honra, ó Deus, nas nossas vidas, ó Deus. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora nós vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pela nação brasileira. Eu vou convidar a Tati que esteja orando pela nação. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro em Tua presença em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais este dia aqui na Tua presença, na Tua casa. Amém, Jesus. Deus, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, o nosso país, o nosso Brasil, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós Amém, cremos, Jesus. ó Deus, que o Senhor permanece no trono, ó Deus, e nada mudou, ó Pai. Sim, Deus. Não importa quem está no poder, ó Pai, nós cremos que o Senhor permanece no poder, ó Pai. Amém, e nada pode abalar os céus, ó Pai. Então nós cremos, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo o Senhor permanece no controle de tudo. Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoar o nosso país. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Tua palavra fala que nós temos que viver pela fé, ó Deus. Então eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor coloque mais fé nos nossos corações, que possamos acreditar, meu Deus, e olhar para o céu, ó Deus, Amém, crendo que o Senhor, ó Deus, é quem nos guarda, é quem nos protege, ó Pai. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor guarde, meu Pai, e blinde os ouvidos, os olhos, meu Pai, das pessoas, ó Deus, que estão, meu Deus, assustadas com os noticiários, Amém, com a imprensa, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que essas pessoas, Amém. ó Deus, possam crer no Teu poder, ó Pai, porque o Senhor abre portas onde Sim, não Deus. tem, ó Deus. O Senhor é o nosso Deus, ó Deus, o Em Senhor é o nome nosso de Jesus. sustento, ó Pai. Então eu peço ao Senhor que o Senhor continue nos sustentando, ó Deus. Toma o nosso país nas Tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor venha nos guardar, ó Deus, de todo e qualquer mal. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, ó Deus, os governantes, ó Deus, nosso presidente, ó Pai. Amém. Que o Senhor, em nome
nome de Jesus Cristo, ó Deus, faça com que haja cura, restauração, transformação, Amém, libertação Jesus. dentro daquele congresso, ó Pai. Em nome Eu peço de ao Jesus. Senhor, ó Deus, cuida do trabalho, meu Pai, de cada um aqui, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha prosperar, meu Pai, o teu povo em meio, ó Deus, à crise, meu Deus. Porque o Senhor, ó Pai, no céu não existe crise, ó Pai. Então nós cremos no Senhor, ó Pai. Eu peço ao Senhor, continue abençoando o nosso país, que o nosso país venha continuar crescendo, Amém, ó Deus. Jesus. E que o Senhor venha continuar nos guardando em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, então vamos dar continuidade. Tivemos esse momento abençoado de oração. Então vamos falar sobre esse tema: 3 passos de um legado. E é interessante que ali tem uma imagem representando o rei Salomão. E Deus, ele fala com ele: pede-me o que quiser que eu te darei. Mas vamos ler o texto completo, que está em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 10. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 ao 10. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era um alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. Vamos falar juntos? Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. Amém. De noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que te dê. Vamos falar juntos? Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração. Vamos falar juntos? Porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Mantivele esta grande benevolência. Fala assim comigo: benevolência significa bondade. E lhe deste um filho que assentaste no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Vamos falar juntos? Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do povo, do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, o teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Agora vamos ler juntos o versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Amém? Amém. Irmãos, interessante que quando o rei Davi morre, há uma sucessão no reinado de Israel e Judá. E o sucessor do rei Davi é o próprio filho Salomão. Ele é proclamado rei. E não ia ser nada fácil para Salomão assumir aquele reinado. Não era fácil, não ia ser fácil, porque ele ia suceder um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Irmãos, interessante que no início do reinado de Salomão, Deus aparece para ele em sonhos. E ele faz uma pergunta muito importante. Porque nós temos um Deus, irmãos, que ele é um Deus onisciente. E ele sabe todas as coisas.
Ele sabe se nós temos condições ou não. Ele sabe o tamanho ou não, o tamanho da sua força que você tem ou não. Ele sabe do interior do seu coração. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe se você vai tropeçar logo ali na frente. Ele sabe se você vai tropeçar um pouco mais adiante. Ele sabe se você vai cair daqui uma semana, daqui um mês. Ele sabe se você vai negar Ele ou não. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que Salomão teria condições ou não de comandar todo um reinado como o de Israel e de Judá. Então ele parece a Salomão. Mas antes dele aparecer para Salomão e fazer essa pergunta: o que queres? Peça-me o que quiser que eu te darei. Antes dele fazer essa pergunta para Salomão, nós encontramos aqui Salomão inseguro. Inseguro, porque lá no capítulo 2 de 1 Reis, vai dizer o que? Davi, 1 Reis 2, no versículo 3 e 4, Davi vai passar orientações para o seu filho. Ali, meus irmãos, além de ser rei, ele era pai. Davi ainda estava no trono, Davi ainda estava passando as orientações, porque o trono ia ser assumido por completo quando Davi morresse. Ele ia tomar posse, ele ia tomar as suas atitudes, as suas ações, mas ainda Davi estava vivo. Irmãos, é igual hoje a sucessão do nosso Brasil na política. O presidente que sai em exercício hoje só poderia assumir no primeiro dia do ano, quando houve aquele grande evento, quando houve aquela sucessão, mostrando, né, aquela carreata, aí ele poderia assumir. Mas no caso aqui de reis, só podia assumir quando morresse, ou quando Deus tirasse do comando, do poder, como ele fez com o rei Saul. Antes de Davi era o rei Saul. Saul pecou, Davi entrou, Davi viveu os melhores reinos que poderia existir lá em Israel, em Judá. Então Davi orienta o seu filho, lá no capítulo 2, no versículo 3 e 4. Ele fala assim: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. O versículo 4 vai dizer: para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Davi como pai, Davi como rei, orienta o seu filho como conduzir o reino de Israel. Mas ele ainda estava inseguro. É o que acontece muito conosco hoje. Às vezes a pessoa está te orientando na palavra. Isso aqui, meus irmãos, é papel de pai, é papel de mãe, é papel de responsável de orientar na palavra. Às vezes o pai te orienta: olha, guarda os preceitos do Senhor, nosso Deus, para andar nos caminhos, para guardar os estatutos, os seus mandamentos. O pai orienta, o pai ensina, o pai mostra o caminho. A igreja complementa ainda com a palavra no domingo, na quinta-feira, ou nos cultos, nos lares. Mas mesmo assim, vai existir pessoas inseguras quanto ao seu chamado, ou na sua tomada de decisão no dia a dia, na sua vida secular. Então nós temos um Deus onisciente. Deus também sabia que Davi havia orientado o seu filho Salomão quanto ao reino, quanto à vida. Irmãos, quando Davi fala com Salomão: guarda os preceitos, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, não é somente para governar uma nação, mas é também para governar a sua casa, é também para governar e administrar bem, fazer uma boa gestão nos seus negócios. Salomão ia ser rei, mas ele também ia ser pai.
e ele também teria que administrar na palavra do Senhor tudo aquilo que o seu pai Davi orientou. Irmãos, o que importa aqui é que nós temos que guardar as orientações quando elas vierem do Senhor, mas quando for uma palavra que não vem do Senhor, você repreenda em nome de Jesus. Amém? Repreenda para que o maligno não venha devorar e destruir a sua casa, o seu trabalho, o seu comércio, os seus negócios. Às vezes você está prosperando, às vezes a sua casa está mil maravilhas, às vezes o seu trabalho está rendendo frutos, às vezes você é reconhecido, mas vem uma palavra e tira você. Aí você dá mais atenção a uma pequena palavra do que aquilo que você está vivendo no seu trabalho, na sua casa, na sua escola. Você estudou, você correu atrás, você fez seus estudos técnicos, faculdades ou pós, você é gabaritado, mas tem alguém que tira você do sério e você perde a bênção, porque você não observou os estatutos, os mandamentos, e não guardou aquilo que Davi falou com seu filho. Mas o Senhor já sabia de tudo isso. 1 Reis 3, 7. 1 Reis 3, 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Pode deixar aí, viu, Bruno? Irmãos, isso é insegurança, isso é medo. Ele tinha total condições de governar Israel e Judá. Davi já havia ensinado para ele, ó, o caminho é esse, é guardar os preceitos, os mandamentos. Você tem condições, meu filho. É só seguir os exemplos que eu dei. Mas mesmo assim, no seu coração, ele fala, eu sou muito jovem. O pai havia o instruído, mas a sua insegurança foi maior do que a palavra de Deus na sua vida. O pai havia mostrado para ele que ele tinha condições, mas Deus vai até ele no sonho e pergunta para ele. E ele pergunta para Salomão. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Irmãos, se o Senhor chegar perto de você, como chegou perto de Salomão e te perguntar o que você quer, pede-me o que você quer, que eu vou te dar. O que você pediria ao Senhor? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu projeto? Qual que é o seu propósito? É carro, moto, casa, vida sentimental, vida espiritual? O que você quer? É saúde? É harmonia, união em casa? O que você poderia falar com o Senhor que você quer? Quando você está orando ao Senhor, quando você está buscando ao Senhor, o que você pede? O que você mais clama? Né? Eu vejo aqui que os irmãos se preocupam muito com as outras pessoas. Isso positivamente. Quando pede oração, né? Quando você pede oração pelo primo, pelo cunhado, quando a gente vê muito aqui, isso é preocupação espiritual, né? Quando você se preocupa dessa forma. Mas porque existe outro tipo de preocupação que leva a família ao desespero, né? Às vezes a língua fala demais. Isso não é preocupação. Isso é dar oportunidade ao inimigo te usar. Irmãos, Deus pergunta para Salomão, o que queres que eu te darei? Quando o Senhor pergunta para ele, Deus já sabia o que ele ia responder. Mas ele faz algo que muitas das vezes nós não fazemos. É o legado. Ele fala 3 passos do legado do seu pai. O Senhor pergunta para ele, o que queres que eu te dê? Pode falar. Aí ele fala os 3 passos do legado que o seu pai deixou para ele. Respondeu-lhe então Salomão de grande benevolência, usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade. Primeiro passo
de um legado que um pai pode deixar para um filho. Primeiro passo de um legado que uma mãe pode deixar para um filho. Primeiro passo de um legado que um rei pode deixar para o seu sucessor, a fidelidade. O segundo passo ele fala: andou também em justiça, andou em retidão de coração perante a tua face, mantivesse esta grande benevolência, essa grande bondade, e lhe deste um filho que se assentaste no seu trono, como hoje se vê. Então qual que é o primeiro passo? Vamos falar juntos? Andar em fidelidade. Primeiro passo, Davi ensinou ao seu filho, para que ele pudesse andar em fidelidade. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3, vai falar o que é essa fidelidade que Davi ensinou ao seu filho Salomão. 2 Timóteo 2, versículo 13, vai dizer: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, isso aí é do ser humano, a infidelidade. Nós somos infiéis, nós falhamos com o Senhor, mas nós temos que agradecer ao nosso Deus todos os dias, porque Ele permanece fiel. Amém? Irmãos, aquilo que eu falei lá na Igreja Batista do Ibiruçu, chamamos de graça comum. A graça comum, meus irmãos, é a chuva, é o sol, é o vento, é a natureza, é o alimento. O mesmo sol que cai para os ímpios, ele vai cair para você. A mesma chuva que cai para os ímpios, cai também para os justos. Ele é fiel e chama graça comum, é para todos. Se o ímpio tem saúde, você também tem saúde. Se o ímpio consegue andar para lá e para cá, você também consegue. A diferença, meus irmãos, é que nós temos um Deus que nós podemos clamar e chamarmos de Abba Pai, de Painho, né? Então, meus irmãos, a fidelidade é digno de confiança. A fidelidade é a mesma coisa de lealdade. Então Davi ensinou para Salomão: você precisa ser fiel. Talvez Davi não chegou, se sentou lá na sala, lá no trono, Davi chegou perto de Salomão: senta aqui. Fidelidade é assim, se você é infiel, o nosso Deus é fiel. Talvez Davi não fez isso, mas a vida de Davi é o testemunho, meus irmãos. O testemunho fala muito mais do que qualquer palavra, porque você vai externar aquilo que existe dentro do seu coração. É aquilo que os fariseus não faziam no seu tempo. Eles eram uma coisa por fora, mas por dentro eles eram um povo de interesseiros, né? Jesus chamou os fariseus de hipócritas, porque eles externavam algo que não viviam. Mas o justo, o servo de Deus, a sua vida tem que ser diferente. Tem que externar aquilo que você tem no seu coração, que é a fidelidade no Senhor. Amém? Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18, do versículo 25 e o versículo 26. Vai dizer assim: para com o benigno te mostras, com o íntegro, o reto, né? E também íntegro. Com o puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Aí não tem jeito. Se você é puro, o Senhor te mostra para você. Se você é íntegro, o Senhor te mostra com você. Se você anda na presença do Senhor, obedece, o Senhor está com você. Mas o perverso, o Senhor, Ele é inflexível. Amém? Gálatas capítulo 5. Nós temos ali o que diz o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5.
o versículo 22 e 23 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A fidelidade é um gomo dentro de um fruto. É o fruto do Espírito, não é os frutos do Espírito. O fruto do Espírito tem dentro dele nutrientes, que o servo de Deus adquire quando se converte ao Senhor Jesus. E o fruto do Espírito, tendo esses nutrientes, que podemos chamar de gomos, né? Você pega a mexerica, um exemplo. A mexerica é um fruto, mas ela tem suas repartições ali, ó. Então você pega aquela mexerica, finge que é o fruto do Espírito. Pega os gomos e começa a colocar o nome em cada gomo. O primeiro gomo é o amor. O segundo gomo é a alegria. O segundo gomo é a paz. O terceiro gomo, a longanimidade. O quarto gomo é a benignidade. O quinto gomo é a bondade. O sexto gomo é a fidelidade. Amém? Mansidão é o sexto. Domínio próprio é o sétimo. Então, todas as vezes que você pegar uma mexerica, eu recomendo pegar com mais vezes para chupar. Pensa que a sua vida depende desse fruto do Espírito. Você precisa viver esse fruto do Espírito, que se você soltar uma palavra negativa, você vai contaminar tudo aquilo que a pessoa pensa de você. Você não vai ser exemplo, você não vai ser modelo. Segundo passo que Salomão observou no seu filho Davi. Segundo passo, vamos falar juntos? Andar em justiça. Irmãos, andar em justiça. Como a justiça de Deus se revela na sua vida? Essa é a pergunta. Como a justiça de Deus se revela em você? A resposta é muito simples: na obediência. Vamos falar juntos? Eu vou perguntar e os irmãos respondem na obediência. Como a justiça de Deus se revela na sua vida? Então abra sua Bíblia, vou colocar ali, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 25. Será por justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, meus irmãos, a justiça de Deus se revela na sua vida, como se revelou na vida de Davi, através da obediência. O nosso relacionamento, então, com o Senhor, ele deve ser um relacionamento sincero. A justiça de Deus se revela em nós, através de nós, para nós. Irmãos, somente nós, somente você, pode se beneficiar da justiça de Deus. Olha que interessante, a justiça de Deus se revela em você, através de você, para você. Então é como você conduz os seus passos, é como você anda, é como você dirige a sua vida, que essa justiça vai se revelar na sua vida. Amém? Irmãos, tem uma canção que fala que está chorando, está sofrendo, ore. E a justiça de Deus também é assim. Olha o que diz lá em Isaías capítulo 30, versículo 18. Isaías 30, versículo 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Está sofrendo injustiça? Está triste por alguma situação, algum momento na sua vida? Acha que não tem caminho, acha que não tem mais solução, não sabe para onde ir? A resposta está aqui nessa palavra, no versículo 18.
Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de você, misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de você, porque o Senhor, Deus de justiça, bem-aventurados todos que neles esperam. Eu quero dizer para você nessa noite, que está assistindo o culto, você que está aqui na igreja, espera no Senhor, confia no Senhor. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, porque isso vai passar, a luta vai passar, as dificuldades vão passar, o tempo vai passar, mas a palavra de Deus ela não passa, e por isso que nós falamos, espera no Senhor, porque é o tempo de Deus na sua vida, amém? E terceiro e último passo, que Salomão observou no seu filho, Salomão observou no seu pai Davi. Terceiro passo é, andou em retidão de coração. É o ensino de Davi. Salmos capítulo 84, versículo 11, diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então a pergunta é, como tem sido o seu passo? Como você tem conduzido a sua vida? Onde você tem ido? Lembrei que agora tem uma musiquinha na época de criança aqui da igreja. Eu acho que nem dá para mim pegar violão, porque eu acho que eu vou errar o tom aqui. Mas era assim, ó. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Deus está olhando para você. Então a retidão, meus irmãos, é isso. É andar conforme a vontade do Senhor, porque o versículo fala, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Ele é sol para você, Ele é proteção. O Senhor dá graça e glória para você. O Senhor não sonega nenhum bem para você, para os que andam retamente no Senhor. Mateus capítulo 23, do versículo 3. Mateus 23, no versículo 3, o Senhor Jesus vai falar da seguinte maneira, Mateus 23, 3, fazei e guardai, pois tudo quanto eles disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. E o versículo 27 vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Irmãos, uma hora a casa cai, né, como diz aí. Uma hora as pessoas vão perceber quem realmente nós somos, quem realmente as pessoas são. Você não pode demonstrar algo por fora, sendo por dentro você é outra coisa. Você não pode demonstrar ser um exemplo de família, se você não é família. Você não pode demonstrar ser um exemplo de diretor de uma empresa, se você não consegue dirigir nem a sua própria casa. E aqui acontecia exatamente com os escribas e fariseus, que eram doutores da lei, conheciam a lei, liam, estudavam a lei, mas não exerciam a lei dentro da sua vida, dentro do seu coração. Isso não é andar em retidão. Quais são as situações que não se caracterizam como integridade e retidão?
a inadimplência costumaz. Olha o que diz Romanos capítulo 13, no versículo 7 e 8. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem é imposto, imposto. A quem é respeito, respeito. A quem é honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Isso não faz parte da vida do servo de Deus. Ser reto, ser íntegro, é pagar suas contas. É deixar de ser inadimplente. Outra coisa, obter vantagem nas custas dos outros, que nós mais vemos hoje. E quando você vai assustar e vai ver, é crente. Aí queima o filme das igrejas que pregam a palavra de Deus. Acontece um escândalo aqui, aí todo mundo se revolta com as igrejas sérias, se revolta com os líderes espirituais, porque não vigiou, não teve retidão, não teve uma vida. A palavra de Deus nos diz que casa dividida ela não subsiste, ela não permanece. Se a casa, o lar está rachado, está dividido, afeta a igreja do Senhor. Se a vida da pessoa está dividida, afeta a igreja do Senhor, afeta os irmãos, a igreja fica doente. Olha o que diz aqui este versículo, Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Isso se chama fofoca. Falar da vida alheia, espalhar informações infundáveis, isso é fofoca. Isso não faz parte da vida do servo de Deus. Isso faz parte daquele que não conhece verdadeiramente a palavra de transformação. Olha o que diz ainda o versículo 1 Pedro 4,15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete em negócio de outro. Olha a categoria que o Senhor está encaixando para quem fala demais. Ele se encaixa com os ladrões, os malfeitores, e para ele, essa pessoa não condiz com o servo de Deus, né? Não condiz com retidão que nós temos que buscar. E por último, irmãos, diz aqui, 2 Tessalonicenses 3,11. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desornadamente, não trabalhando, antes se intromete na vida alheia. Né? Tem um ditado, uma frase que o pessoal fala assim, não tem roupa para lavar lá não? Lá na sua casa? É isso, irmãos, as pessoas estão intrometendo demais na vida dos outros e atrapalha o convívio uns com os outros, atrapalha a casa, atrapalha a família, atrapalha os negócios. Isso também não é andar em retidão. Mas eu tenho algo para você nessa noite, que é importante. Você deve aprender a combater a carne. Gálatas, capítulo 6, no versículo... Gálatas capítulo 5, no versículo 17, vai dizer, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós somos numa tremenda guerra, meus irmãos, e às vezes a balança da carne está pesando mais do que a balança do Espírito. Na verdade, a carne não pode mais existir na sua vida. Porque quando você entregou a sua vida a Jesus, você passou a ter dentro de você, habitando 100%, com hora extra e tudo mais, a presença do Espírito Santo. É Ele que deve conduzir a sua vida para onde você for, e principalmente naquilo que você vai falar. É Ele que te guia. Ele que traz na sua mente a palavra de salvação. É Ele que mostra para você o verdadeiro caminho. Mas quando você deixa a carne falar mais, a balança pesar mais, precisamos rever os nossos conceitos a quanto à nossa salvação.
Porque a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus vai dizer também em João 16,27, deixo-vos a paz que eu vos dou não é a mesma paz que o mundo dá, não tenham medo. Então nós precisamos abraçar esse Jesus. Às vezes você está sofrendo, às vezes você está chorando, mas eu quero dizer que Jesus é a paz, Ele que dá o entendimento, Ele que te abraça, Ele que cuida de você. Que o Senhor possa completar essa mensagem na sua vida. Irmãos, eu não sabia, até fiz uma brincadeira no início, chamando o meu cunhado, que parece com Jesus, bonitão. Ele está assistindo. Amém? Olha que bênção. Vamos estar orando, irmãos. Aproveitar, vamos colocar a vida do meu cunhadinho, né, nas mãos do Senhor. Irmãos, o homem atravessa o mundo todo com a carreta. É Argentina, é Chile, e vai e volta. Quando você menos espera, que já está aqui em Contagem de novo. Mas Deus tem guardado, viu, Felipe, a sua vida. É a graça comum, Felipe. Deus, Ele te guarda. Chuva para você, sol para você, calor, né? Apesar que agora tem ar-condicionado lá, né? Mas é bênção na sua vida. E eu quero dizer para você que mais do que essa carreta, mais do que essas viagens, mais do que o ordenado que cai na sua conta, o principal que precisa cair é no seu coração, que é a presença do Senhor Jesus. Ele é mais importante. Porque quando você estiver triste, quando você estiver preocupado, quando você estiver ansioso, quando você estiver cansado, quem vai te dar paz, quem vai te dar descanso, quem vai te dar amor, quem vai te dar carinho verdadeiro, é só o Senhor Jesus. Somente. Amém? Vamos ficar todos de pé, irmãos, vamos estar orando. Eu quero convidar os irmãos a virem aqui à frente. Vamos já interceder por toda a igreja. Vamos interceder pela sua vida. Interceder pelo Brasil, pelas crianças, pelos irmãos nessa noite. Que não falte o principal nas nossas vidas, que é a presença do Senhor Jesus. Que o Senhor conduza essa carreta, Felipe, aonde você for. Que o Senhor conduza esse estilo aí, aonde você for. Que você seja instrumento que desvie do trânsito ruim, dos acidentes, que blinde todos os carreteiros, caminhoneiros, que é muito importante para o país. Oh Senhor, toma teu lugar de honra, Deus, aqui nessa noite, ó Pai. Deus, obrigado, ó Pai, por este culto. Obrigado, Senhor, por os irmãos aqui nessa noite. Deus, obrigado, Senhor, pelas vidas, ó Pai, aqui representadas, pelos lares, ó Deus. Oh Deus, não deixe faltar a saúde, Pai. Não deixe faltar o amor, o carinho. Não deixe faltar a paz. Deus, segura, Senhor. Tira, Pai, tudo que não te pertence. Pai, antes de falarmos qualquer coisa, que nós possamos perguntar, como diz o livro, em seus passos, em meus passos, aliás, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Ao dizermos, Deus, palavras que vai entristecer o próximo, que vai trazer revolta, que vai trazer desânimo, que nós possamos trazer palavra de paz, de bênção. Eu te abençoo, eu te guardo em nome de Jesus. Misericórdia está repreendida em nome de Jesus. Palavras que trazem crescimento, Senhor, para nossas vidas, ó Deus. Pai, que nós possamos viver, ó Deus, como se fosse o último dia, mas na tua presença, Senhor. Que nós possamos servir ao Senhor como se fosse o último dia, como se nós soubéssemos que a trombeta vai tocar, como se nós já soubéssemos de datas, que a data compete somente ao Senhor. Então nós precisamos viver a cada dia como se fosse o último dia, mas na tua presença, Deus. Pai, obrigado, Senhor. Toma, Senhor, todos os caminhoneiros, carreteiros, ó Pai, do país, do mundo. Toma, Senhor, as estradas nas tuas mãos. Toma os nossos governantes. Toma o nosso país. Toma as alianças firmadas aí no mundo. Pai, muito obrigado, porque o Senhor conduz todas as coisas, ó Pai. É o Senhor que leva, é o Senhor que traz. Que nós possamos deitar em paz e acordar em paz, para a honra e glória do Senhor Jesus.
essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja e que todos digam. Você pode dar um glória a Deus? Aplaudir o Senhor Jesus, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os amigos, em nome de Jesus. Senhor Jesus.